Olá, sejam bem-vindas. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo dia da nossa jornada. Ontem nós conversamos sobre uma pergunta muito profunda. Será que Deus se esqueceu de mim? E hoje eu quero continuar essa conversa, porque depois que nós conseguimos entender que Deus não nos esqueceu, existe uma outra pergunta que precisamos fazer. Onde está a sua esperança? Porque talvez você acredite que Deus não se esqueceu de você, mas ainda esteja esperando que uma pessoa resolva aquilo que somente Deus pode preencher. Então, hoje o que a gente vai falar é justamente o tema da aula 2, que é: antes de preparar alguém para você, Deus prepara você. Quando o relacionamento deixa de ser um desejo e passa a ser uma necessidade, é aí que pode entrar o problema. Porque em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem que entender que em primeiro lugar tem que estar Deus, depois tem a gente, depois em terceiro o relacionamento. Porque senão depois a gente se perde. Quem aí já não passou por essa situação? Querer muito relacionamento até conseguir, mas esquecer de você mesma, colocar o outro como prioridade, deixar os seus sonhos, as coisas que você gostaria de fazer, e às vezes até Deus, começa a se afastar de Deus e coloca o relacionamento e a pessoa como prioridade. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando, porque eu precisei passar por todo esse processo também, para aprender a ser minha prioridade, a ter Deus em primeiro lugar, a não me abandonar, não abandonar Deus quando entrar no relacionamento. Então, Deus estava me preparando antes de que chegasse o relacionamento. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Faz uma pequena pausa, pensa comigo. Eu quero começar fazendo essa pergunta para você. Se amanhã, você acordou, aparecesse exatamente a pessoa que você tanto espera, você acredita que ela conseguiria resolver todas as suas inseguranças, todos os seus medos, sua solidão, a sua necessidade de se sentir amado? Será? Eu já passei por isso. Eu acreditava que quando eu tivesse um relacionamento, todos os meus problemas iriam acabar, eu iria me sentir mais segura, todas as minhas inseguranças iriam acabar, todos os meus medos, os meus traumas. Mas não é assim que acontece. Algumas coisas, essa pessoa, na verdade, vai te testar, ela vai trazer exatamente aquilo que você precisa para amadurecer. Não é ela que vai resolver, porque pensa comigo, quando você deposita toda essa expectativa nessa pessoa, não seria um peso? Inverte, troca de lugar. Pensa quantas vezes você já não teve alguém que gostava muito de você e você não sentia a mesma coisa por ela. A pessoa que olhava para você dizia, ou você sabia que alguém tinha te falado que queria namorar você, casar com você, ter a família, ou que falava muitas e muitas coisas sobre você, que você falava: nossa, mas você nem me conhece, como que você espera tudo isso de mim? Nossa, mas eu não sou tudo isso. Gera um peso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande e a gente não tem poder sobre a vida do outro. Essa outra pessoa, esse homem, esse futuro marido que você está esperando também não tem esse poder sobre a sua vida, de resolver todas as suas inseguranças, todos os seus medos, a solidão que você sente. E não porque o amor de alguém não é importante, mas porque nenhum ser humano foi criado para ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Deus não está apenas preparando aquilo que você pediu, Ele também está trabalhando em você enquanto você espera. Então, hoje eu quero convidar vocês a participar de mais um dia de oração, olhar para vocês, olhar para Deus, olhar para esse futuro relacionamento, com todo carinho, convidar outras mulheres que você sabe que também gostaria de estar no grupo, de estar nessa comunidade, entendendo melhor como tudo isso funciona, curando todas essas dores, essas questões que a gente sabe que está presente aí no nosso dia a dia. E por isso, a gente está aqui hoje, em mais um dia de oração. E se a gente for olhar a palavra, né, que eu trouxe para vocês, em Mateus 6,33,
Jesus poderia ter dito simplesmente: busquem as coisas que vocês querem e Deus dará tudo a vocês. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro. Não significa que Deus não se importe com o desejo seu de amar, de ter filhos, de ter sua família, de viver esse relacionamento. Significa que nenhuma dessas coisas pode ocupar o primeiro lugar que pertence a Deus na sua vida. E aí, quando o desejo se transforma em necessidade, que está o perigo. Porque você vive por aquilo, você deixa de viver esperando por aquilo. Desejar um relacionamento é saudável, mas precisar de um relacionamento para se sentir alguém, para se sentir amada, para se sentir importante é outra coisa. Por exemplo, desejo é: eu gostaria muito de encontrar alguém para construir uma vida. Necessidade emocional é: eu preciso encontrar alguém, porque se eu continuar sozinha, significa que existe alguma coisa errada comigo. Que outro exemplo? Desejo: eu quero ser amada. A necessidade é quando eu preciso de alguém, que alguém me escolha para eu acreditar que eu tenho valor e que eu posso ser amada. São esses detalhes que a gente vai passando despercebida. E isso atrasou muito que o meu relacionamento chegasse, porque eu não estava preparada. Eu estava exatamente nesse lugar. Eu não tinha o desejo, eu tinha necessidade. Eu me perdia de mim, eu me perdia de Deus. E eu focava totalmente na pessoa e no relacionamento. Outro exemplo, um desejo é: eu quero construir uma família. A necessidade é: se eu não construir uma família, a minha vida não tem sentido. Então, percebem a diferença? O problema não está no desejo, o desejo genuíno do nosso coração. O problema começa quando colocamos sobre outra pessoa a responsabilidade de nos dar aquilo que nós precisamos receber primeiro de Deus. E ninguém consegue preencher o lugar de Deus. E aqui entra uma outra parte. Quando existe um vazio emocional, é muito fácil imaginar. Quando encontrar alguém, eu vou ficar bem. Quando eu casar, eu vou me sentir segura. Quando alguém me escolher, eu vou finalmente me sentir suficiente. Quando eu tiver uma família, eu vou deixar de me sentir sozinha. Mas existe um perigo muito grande nisso. Porque exatamente aqui está algo que a gente precisa entender. Que você começa a entrar no relacionamento não apenas para compartilhar a vida, mas esperando que outra pessoa conserte a vida para você. Lembra que eu falei que é um peso muito grande? Então, é esse lugar que a gente tem que entender que está difícil, que é pesado e que muitas vezes isso acaba afastando essa pessoa. Então, hoje eu quero te convidar a olhar para isso. Será que você não está exatamente nesse lugar? Será que você não está exatamente buscando essa pessoa para consertar a sua vida? Esperando que ela dê tudo que você precisa, que você busca, que você não teve na sua vida, né, da sua família, seus pais, os sonhos que você teve. Então, a gente precisa entender isso também. Então, como que eu coloco isso de uma forma diferente? Você vai entender que a pessoa que chega e encontra essa expectativa impossível de ser realizada, vai sentir o quê? Você precisa me fazer feliz. Você precisa provar que eu sou importante. Você precisa me dar segurança. Você precisa acabar com a minha solidão. Você precisa me mostrar que eu sou suficiente. Nenhuma pessoa consegue sustentar, carregar esse peso por muito tempo. Deus não quer tirar o seu desejo. E esse é um ponto muito importante. Você não deveria querer um relacionamento, não é isso. Deus não está pedindo para você deixar de desejar o amor. Ele está te ensinando você a não transformar o amor em um ídolo. Você vai continuar e pode continuar desejando casamento, companhia, família, intimidade, parceria, mas sem acreditar que sem isso você não é completa. Porque vamos lá, se você
Tem Deus dentro de você. Como que você não está completa? Ele já está ali. A pessoa que vai vir, ela vai transbordar. Ela não vai te completar. Ela vai transbordar. E aí fica mais leve. Eu quero te fazer uma pergunta um pouquinho difícil. Agora eu quero que você pense sinceramente. Se você dissesse, se Deus dissesse para você, filha, ainda não. Você vai precisar esperar mais um pouco. O que aconteceria dentro de você? Você continuaria confiando? Você sentiria que Deus está tirando de você aquilo que você precisa para ser feliz? É difícil, né? Porque tem uma ansiedade dentro de nós. Tem algo aqui dentro de nós que diz, poxa, eu quero muito, será que eu não mereço? Será que eu não posso ter? Eu vejo tantas outras pessoas, lembra que a gente falou na aula de ontem? Mas você está pronta? Você consegue não colocar o relacionamento dessa pessoa em primeiro lugar? Essa pergunta não existe para condenar você. Ela existe para mostrar onde está a nossa esperança. Esperar não é ficar parada. E aqui eu quero fazer uma reflexão, uma conexão direta com o dia de ontem. Porque ontem nós falamos que o silêncio não significa ausência. E hoje nós precisamos entender outra coisa. Esperar em Deus não significa colocar a vida em pausa. A sua vida não pode estar parada enquanto você espera o relacionamento, enquanto você descansa em Deus. Enquanto você espera pela promessa, você continua vivendo, estudando, trabalhando, servindo, fazendo amizades, cuidando de si. Porque quando você conhece uma pessoa, uma das coisas que encanta o outro, assim como você se encanta por ele, é o que ele faz com a vida dele. E aí imagina que todo esse encantamento, aquilo que atraiu a pessoa para você, por você, de repente some. Que são os seus sonhos, os seus desejos, quando você cuidava de você, quando você fazia as coisas que você gostava, as amizades que você tinha, quando você está desenvolvendo os seus dons. E simplesmente você trava tudo isso para esperar por alguém ou por alguém. E aí você está deixando de viver a vida que Deus te deu com tanto amor e carinho. Então a gente tem que fortalecer a nossa relação com Deus e ir amadurecendo emocionalmente, vivendo os nossos propósitos. Talvez você esteja esperando alguém chegar, mas Deus está te dizendo, enquanto você espera, floresça. Por isso o nome é Florescendo em Deus. Essa frase é central na nossa jornada, porque a gente está no processo de florir, de florescer. E hoje eu quero trazer um exercício terapêutico para vocês. Onde está a sua esperança? Vamos fazer um exercício juntas? Depois eu entrego para vocês o PDF, tudo bonitinho. Mas eu quero que vocês reflitam. Hoje eu tenho colocado a minha esperança em quê? Totalmente, como se fosse a minha única salvação. No casamento, em ser escolhida, em encontrar alguém, em não ficar sozinha, em uma mudança total de vida, na aprovação de alguém. A segunda pergunta, eu escolho colocar a minha esperança em Deus por quê? Porque Ele conhece a minha história? Porque o meu valor não depende de um relacionamento? Porque Ele continua comigo enquanto eu espero? Porque eu não preciso controlar o futuro? Porque eu posso confiar mesmo sem saber quando? Tá vendo que são pequenos detalhezinhos que a gente vai deixando passar? E eu quero também trazer a seguinte pergunta. Quando você pensa em um relacionamento, qual sentimento aparece primeiro? Esperança, ansiedade, medo ou insegurança? Depois, se você quiser, coloca lá no grupo ou manda para mim no pessoal, para que a gente consiga entender um pouco mais. Lembre-se, ninguém está aqui para julgar a resposta uma da outra, a gente está aqui para se ajudar. E isso é o que traz a segurança para o nosso grupo, para a nossa comunidade. Então, vamos para o nosso momento de oração? Então, feche seus olhos para a gente orar juntas.
vamos fazer algo muito importante. Nós não vamos pedir para Deus simplesmente tirar a nossa espera. Hoje nós vamos pedir algo maior. Que Deus seja suficiente enquanto nós esperamos. Que só Ele, estar com Ele, na presença dEle, seja suficiente durante a nossa espera. Então, feche os seus olhos. Senhor, eu entrego a Ti aquilo que eu transformei em condição para ser feliz. Entrega para Ele, diz para Ele o que é. Qual é a condição? Ter sua família, se sentir amado, casamento, relacionamento. Entrega a necessidade de ser escolhida. Entrega o medo de ficar sozinha. A comparação. Pai, ensina-me a buscar primeiro o Teu reino. Senhor, me ajuda a entender que não é o outro ou o relacionamento que tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu quero colocar o Teu reino em primeiro lugar. Eu confesso, Senhor, que muitas vezes o meu coração ficou tão focado naquilo que ainda não aconteceu que eu deixei de perceber tudo aquilo que Tu já tem feito na minha vida. Então eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a confiar. Me ensina a descansar. Que o meu maior desejo seja estar cada vez mais perto de Ti. E que no tempo certo, tudo aquilo que o Senhor preparaste para mim aconteça conforme a Tua vontade e no Teu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, antes de terminarmos, eu quero que você guarde uma coisa do nosso encontro de hoje. Você não precisa esperar alguém para começar a viver. Você não precisa esperar um relacionamento para descobrir o seu valor. Você não precisa esperar alguém te escolher para você acreditar que você é digna de amor. Você não precisa esperar um casamento para começar a construir uma vida bonita. Deus já está trabalhando na sua história hoje. Talvez você ainda não tenha aquilo que você tanto deseja, mas você já tem a presença de Deus. E talvez esse seja o convite dele para você nesse momento. Filha, não coloca a sua vida em pausa esperando alguém, caminha comigo. Relacionamento, quando chegar, não deve ser o começo da sua vida. Deve ser alguém que chega para compartilhar a vida que você está construindo com Deus. Então, terminando essa aula, não saia pensando que você precisa encontrar alguém, mas que você quer se aproximar ainda mais de Deus. Porque quando Ele ocupa o primeiro lugar, o restante encontra o seu lugar. E amanhã nós vamos continuar nossa jornada. Então hoje descanse, você não está atrasada, você não está esquecida e você não precisa colocar a sua vida em pausa. Floresça enquanto você espera. Deus abençoe vocês e até amanhã.